A gente vai começar hoje os estudos no livro Paraíso Restaurado, de David Chilton. De longe, assim, um dos livros mais interessantes que eu comecei a ler. Não vou dizer que eu li todo ainda, mas eu comecei a ler de uma leitura muito agradável, apesar de ser um tema profundo, né? Mas é uma leitura agradabilíssima. Acho que vocês, quem não comprou ainda, deveria comprar o livro. Vale muito a pena para que a gente possa manter, como ele diz aqui, a verdadeira esperança. Todos nós, sem exceção, eu digo sem medo, mesmo os que nasceram no Evangelho, nasceram ouvindo a respeito de escatologias, a respeito de doutrina dos últimos tempos, sempre a partir de uma visão muito pessimista. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, se não foi isso que vocês ouviram. No final, Jesus vai vencer. Vai dar certo. É aquela história. No final sempre vai dar certo. Mas daqui para lá vai dar tudo errado. A igreja vai ser perseguida, é guerra e rumor de guerra, é pai contra filho, filho contra pai. A igreja cada vez mais sofrendo, o amor esfriou. Foi ou não foi assim que vocês ouviram a vida inteira? Que a gente só ia ladeira abaixo. E isso diz respeito a uma interpretação equivocada dos sermões proféticos, mas especialmente do sermão profético lá de Mateus 24. Eu quero aproveitar para encorajá-los a visitar o nosso canal lá no YouTube, e ver a sequência de pregações de Mateus 24, que eu fiz aqui já há um tempo, e terminada essa sequência, visitar uma outra playlist também lá no canal, de uma conferência que nós fizemos há cerca de 3 anos, com o pastor Frank Brito, Vencendo Vem Jesus. Se eu não estiver errado, o título é esse. Ele trabalha a partir de outros textos, mas vai complementar com certeza o que vocês precisam saber do fundamento da escatologia, certo? Gastem tempo com isso, porque vai valer muito a pena. Mas eu posso dizer a vocês com total tranquilidade que essa visão derrotista não é bíblica, não faz o menor sentido a partir da Escritura. Eu sempre desconfiei disso, porque mesmo sem ter ainda argumentos teológicos robustos, né? Eu estava no seminário, eu via, acho que todos os meus professores eram amilenistas, consequentemente eram pessimistas. Mas tinha um que era um pouco menos pessimista, que é o pastor Paulo Brasil, que ele é amilenista, mas ele tem um pezinho assim no pós-milenismo. Você vê até pelas pregações dele, mas ele não se converteu ainda. Mas ele está lá. Então eu sempre fui muito amigo dele, muito próximo dele, a gente sempre conversava sobre isso. E depois que eu tive a oportunidade, é irônico, mas é verdade, eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre escatologia depois do seminário, porque no seminário a gente quase não estudou isso. Depois foi que eu fui me aprofundar, e entendo eu que tem alguns bons fundamentos teológicos para defender isso. Mas quando você lê um livro do começo aqui, assim, a capacidade de falar de uma maneira prática algo que é muito profundo teologicamente, sem sair citando 1 milhão de textos do Antigo e do Novo Testamento e construindo uma tese complicada, mas falando para a igreja, é um negócio muito confortador, facilita a nossa linguagem. E foi necessário há 3 anos fazer aquele caminho mais duro, mais longo, de Mateus 24 e dos textos que o pastor Frank pregou para a igreja, porque não dá para ir para a parte prática sem primeiro conhecer a teoria. Por isso que quem não estava aqui precisa visitar essas 2 playlists. Agora é a hora da gente embalar, agora é a hora da gente entender o que isso nos traz para a prática. E nós vamos fazer isso em 3 vertentes. A vertente da pregação expositiva, porque isso sempre foi feito. Sempre que eu tenho oportunidades nas pregações, eu faço aplicações de cunho otimista, não só do futuro, mas como também do presente, que as nossas famílias, elas podem crescer, elas podem se desenvolver, elas podem ser prósperas, elas devem
ser assim e que no futuro as coisas estarão cada vez melhor. Então, a primeira vertente é a pregação expositiva. A segunda é a Escola Bíblica Dominical, que nós vamos começar a estudar aquele outro livro, né, de Jim Newheiser, Dinheiro, Dívida e Bens. Então a gente vai estudar também como a gente deve tratar os recursos que Deus nos deu, como a gente deve cuidar desses recursos para a posteridade, como nós devemos nos relacionar com dívidas. E claramente ele não vai proibir as dívidas. É impossível você viver num mundo como o nosso e não contrair dívidas, né? Mas como é que eu lido com elas? Se eu já tenho dívidas em atraso, como eu devo lidar? Se eu tenho dívidas que estão controladas, como não fazer mais? Tudo isso aí, o relacionamento com dinheiro, não só com dívida, né? Para vocês não desanimarem. Quer dizer, o pastor vai passar um ano falando de dívida, Deus me livre, né? É dinheiro, dívida, os boletos sempre me lembram disso, né? Então a gente vai fazer isso. Ele sabe mais de dívida do que eu, né? Hã? Eu duvido que ele sabe mais de dívida do que Sabe eu. a pau, Eu vou ensinar o autor do livro. Mas a gente vai passar o ano nessa linha. E aí na conferência, eu ainda vou convidar o pastor Alan Kleber, mas é um pastor que tem a mesma visão nossa, para que ele possa falar um pouco mais sobre isso conosco, ok? Então, capítulo 1 do livro, o título do capítulo é A Esperança, diz assim: este é um livro sobre esperança. Por muito tempo os cristãos se caracterizaram por desespero, derrota e recuo. Por muito tempo os cristãos deram ouvidos à falsa doutrina que ensina que estamos fadados ao fracasso, que os cristãos não podem vencer. A ideia de que, até Jesus voltar, os cristãos continuamente perderão terreno para o inimigo. O futuro da igreja, assim nos diziam, é uma firme queda na apostasia. Alguns de nossos líderes nos informavam com tristeza que estamos vivendo numa era laodiceana da igreja, uma alusão à igreja morna de Laodiceia, mencionada em Apocalipse 13, 3, 14 a 22. Geralmente, qualquer nova eclosão de guerra, qualquer recrudescimento nas estatísticas de criminalidade e qualquer nova evidência do colapso da família eram estranhamente vistos como um progresso, como um passo adiante rumo ao objetivo esperado do total colapso da civilização, um sinal de que a qualquer momento Jesus viria para nos resgatar. Eu tinha demais essa impressão. Tem ainda, que de vez por outra você ouve, né? A pior notícia do mundo, né? A pandemia. O povo morrendo e se acabando. Lula no governo. Lula, Jesus está voltando. Quer dizer, a desgraça virou agora motivo de alegria. A guerra na Ucrânia. Quanto mais desgraça, mais Jesus está voltando. Quer dizer, Jesus vem voltando, em vez de ser na vitória, em vez de ser vencendo, ele vem perdendo. Quanto mais a igreja perde, melhor, porque está perto da volta de Cristo. Aí ele diz ainda: os projetos de ação social eram vistos com ceticismo. Geralmente se presumia que quem de fato tentasse melhorar o mundo não deveria realmente acreditar na Bíblia, pois a Bíblia ensinava que tais esforços eram inúteis, como disse um famoso pregador: você não vai polir o latão de um navio que está afundando. Esse slogan se baseava em dois pressupostos. Primeiro, que o mundo era nada mais que um navio que está afundando. Segundo, que qualquer programa organizado de reconstrução cristã não seria nada mais que polir latão. O evangelismo era um convite para se juntar ao lado perdedor. Essas palavras, eu não sei quem é o pregador que ele está citando aqui, mas são palavras propagadas muitas vezes nos púlpitos. É por isso que você vê igrejas querendo sempre abrir outras igrejas, mas você não vê igrejas abrindo trabalhos que façam sentido em relação ao trabalho essencial, o primário da igreja. Vou tentar explicar. Quando você lê autores pós-milenistas, no caso, nós lemos aqui várias vezes Douglas Wilson, você lê David Chilton, você lê Gary North, sempre eles estão falando de projetos da igreja
que começam na igreja, mas não são necessariamente da igreja. Eles falam sobre universidades, eles falam sobre escolas cristãs, eles falam sobre orfanatos, eles falam sobre asilos, eles falam sobre programas sociais da igreja para formar as pessoas. Mas você não vê nenhum derrotista do ponto de vista escatológico, ou seja, dos últimos dias, o pensamento a respeito dos últimos dias, pensando nisso. Eles não fazem isso. O que é que eles estão fazendo? Seminário, curso de teologia, mais seminário, mais cursos de teologia. Quando fazem? Quando fazem? É como se assim, a única coisa que tem para fazer é formar pastor para pregar, para ver se salva um miserável desse aí e pronto, espera o fim. Mas a nossa história inteira, ela diz o contrário do que nós estamos fazendo agora. Eu pergunto a vocês, qual é a maior universidade particular da América Latina? Vocês sabem? Mas como é o nome todo do Mackenzie? Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ou seja, é da igreja presbiteriana. Eu fui lá visitar. É um negócio fantástico. Eu fui em maio do ano passado. Você tem simplesmente uma praça de alimentação, igual no shopping, com Bob's, com McDonald's. Você imaginar, tem restaurantes, tem do lado de fora assim, do campus, aquele Starbucks, esses fast food mais top que tiver. Né? De Higienópolis. São duas, né? Mas a mais famosa é essa, de Higienópolis. Encravado no bairro, um dos bairros mais caros de São Paulo. Quem foi que colocou lá foi a igreja presbiteriana. Por quê? Só os presbiterianos fizeram isso? É porque geralmente as coisas presbiterianas tendem a ser mais organizadas, elas têm mais longevidade, mas todas as denominações tinham. Geralmente você vê em cada cidade grande pelo menos uma grande escola batista. Se for a Recife, você vai lá, tem o Colégio Batista Americano. O Americano Batista, na verdade. O Batista acabou, né? Acabou? O terreno lá. Foi mesmo, bicho. Mas até pouco tempo. Mas eu morava lá. Tem outros batistas, mas era o ícone. Era enorme. Era ele. As margens da Agamenon Magalhães, pô. Principal avenida de Recife. Enorme o prédio. Por trás era não sei se funciona ainda, mas era o Seminário Batista. Aí do lado de cá, da Avenida Agamenon Magalhães, entrando um pouco, tem o Agnes, na Avenida Rio Branco. Agnes, que agora é Mackenzie Agnes. O Agnes Mackenzie. O Mackenzie comprou. Que é um colégio presbiteriano. Ou seja, os nossos pais, até pouco tempo, não faz 80 anos, no máximo 100 anos, sei lá, que esses colégios foram implantados, eles tinham isso. E a nossa herança é puritana. Os puritanos, majoritariamente, tinham uma visão escatológica otimista. E você percebe que quanto mais otimista, escatologicamente, mais militante, mais proativa, encorajada, frutífera era a igreja. Quanto mais derrotista, quanto menos otimista, menos aguerrida a igreja. Eu pergunto a vocês, o que é que tem a ver a visão escatológica com as minhas ações? O que é que vocês acham? O cara acabou no mundo, não vou mais fazer nada, não. Pense bem. É coerente, certo? Se eu acho que as coisas só tendem a piorar, que a vinda de Cristo se dará quando tudo estiver horrível, na verdade, se fosse para ser coerente mesmo, eu ia trabalhar para ficar pior. Aí o cara só não trabalha porque a Bíblia não deixa. Mas o certo mesmo era apressar isso aí. Né? Exatamente. Aí talvez a resposta seja, não posso fazer isso não, porque aí é pecado. Tem que deixar naturalmente, eu não posso ajudar. Mas a vontade do cara é pelo menos ser negligente.
ele vai ser um cara negligente no trabalho dele. Eu vou trabalhar para quê? Eu vou trabalhar para criar empresa, para gerar emprego. Para quê? Porque se o final é a morte, se o final é isso aqui se acabar, deixa se acabar. Pô. Ninguém trabalha bem com a perspectiva de piorar. Pô. Ninguém trabalha para ficar pobre. Todo mundo trabalha para ficar um pouquinho mais rico todo dia. Então, essa visão, né, de que as coisas vão piorar, desgraça a vida de uma pessoa. Você quer se acabar, eu vou dar a receita. Você todo dia, 6 horas da noite, vai parar tudo que você estiver fazendo e você vai assistir todos os jornais de direita do Brasil. Todos. Vai começar de 6, só para de 9. Quando terminar, você está em profunda depressão. Você assiste os pingos nos is, não sei nem se tem mais. Aí tem aquele da Revista Oeste, Braddock, sei lá. Aí quando terminar, você vai para aqueles cabos que estão dos Estados Unidos lá. Alan dos Santos, o Rodrigo Constantino. Aí depois você assiste aquele outro lá do o filho de Tancredo Neves, como é? Paulo. O Neto. Paulo Figueiredo. Tancredo Neves não, de Figueiredo, né? Pronto, aí você assiste. Aí quando terminar, meu amigo, você está em prantos em casa. Você quer se jogar da janela do seu apartamento. Porque é só desgraça. E eles estão mentindo. Eles estão inventando. Não. Eles estão falando a mais pura verdade. Que eu não quero saber. Eu não quero saber. Sabe por quê? Porque eu não posso fazer nada. Eu não quero saber dos problemas que eu não posso resolver. Pô. Eu só quero saber dos que eu posso. Agora, eu estou incentivando vocês a serem alienados? Não. De vez em quando eu dou uma olhadinha no Instagram, porque o Instagram você perde muito menos tempo com isso. Se você souber, né? Você vai lá em canais ou perfis pontuais, lê o que está acontecendo e diz, eita, tá ruim mesmo. Eu não posso fazer nada. Mas você pelo menos sabe. Você só sabe. Mas eu não posso fazer nada. Lula está doente, Lula ficou bom. O sósia de Lula tá andando. O sósia de Lula tem um pé maior do que o dele. Cadê a barriga? Né? É só notícia boa. Eu só vejo notícia melhorou agora com o Trump. Porque tá olhando para os Estados Unidos. Porque você parou de olhar para cá. Foi justamente essa premissa que eu usei quando teve a eleição, né? Porque muita gente, agora não sei o que, uns vão me mudar do país e não sei o que. Quando eu disse para a Santa, pois agora é que eu vou trabalhar. Porque agora que eu sei que a nossa casa vai depender ainda mais do suor do nosso trabalho, porque como o governo é contrário, então a gente vai ter que trabalhar. Então se ficar se lamentando, não vai eu lhes pergunto. Vocês reformaram o escritório no governo Bolsonaro ou Lula? Vocês compraram uma casa no governo Bolsonaro ou Lula? Então, faz o L e vira Lula. Não comia picanha, mas comprei a casa. Poxa, o cara prometeu picanha e deu uma casa. Com churrasqueira pra comer picanha. E não foi. Não, presidente, são pais. Isso é um pai, meu filho. Exatamente. Brincadeiras à parte, nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém vai te dar casa, não, rapaz. Ou tu sai logo cedo para trabalhar, né? E do suor do rosto tu ganha teu pão, ninguém te dá nada não, pô. E se te der, tá errado. Governo só serve para uma coisa, para não atrapalhar. A única coisa que eu queria que o governo fizesse, não perturba meu juízo, pô. Aqui no Instituto, o André sabe, a gente age conforme com a regra. A gente teve uma reunião hoje com 2 contadores. Qual é a regra? A regra é essa. E eu esqueci, inclusive, de passar na cara que eles deveriam ter falado da imunidade tributária. Eu descobri que os livros, materiais que nós vendemos, tanto da tutoria quanto da escola, são imunes de tributos. Só faz 5 anos que a gente paga tributo.
A escola tem vários, e pode pedir restituição nos últimos 5 anos. Pode amar. E a escola tem outros. Eu ia falar com o pastor esses dias, então mas vamos, não vamos só isso, conversar. como muitos outros impostos, às vezes pode não ser isento, mas a carga tributária é muito menor do que qualquer outro CNPJ. Conversaremos depois da aula, com certeza. Vou inaugurar lá o escritório de vocês. Mas ninguém vem te contar isso, não. A gente é imune, ó, de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Sabe como foi que eu descobri? Acho que no podcast. E sabe o que é que o cara estava dizendo no podcast? Ele dizendo exatamente isso. Você lembra que eu mandei para vocês? De Flávio Augusto. Ele disse assim: ninguém vai te ensinar nada, vai atrás. Ele disse: olha, eu tinha uma rede de escolas de inglês. Ele é dono do WhatsApp e mais de metade do Brasil. Eu descobri sozinho que livro tem imunidade tributária. Não é legislação tributária, é constitucional, ou seja, não pode mudar. Aí ele pegou a rede de escolas dele, acabou com o negócio de escola e virou o quê? Ele virou uma editora. Diminuiu a mensalidade e aumentou o preço do material. Que é óbvio, onde eu não vou pagar imposto. Ele sabe quem foi que me ensinou? Contador, advogado? Não, ninguém. Uma hora eu corri atrás e descobri. É assim, a vida da gente é assim, pô. Ninguém vai te ensinar nada, não. Ninguém vai dar o leite. É tanto que a gente desconfia. Quando alguém vem com uma proposta muito louca, assim, tipo o Toninho da Bryce Company, né? Me dê 100 mil que eu te dou 7. Todo mês. Eu falo, meu amigo, eu nunca vi ninguém. Olha, se tivesse alguma coisa que desse esse dinheiro todinho, tu não ia me chamar, não. Tu ia pegar empréstimo. Não é? É tão bom tu vem dar a mim. Ninguém dá nada aos outros, não, pai. Tu corre atrás e tu te vira. Aí um bando de besta de Campina Grande, espero que nenhum tenha perdido dinheiro aqui, foi lá e se ferrou. Não perdeu. Os que eu sei não perderam. Dívida eterna, inclusive, comigo. De eterno. Um dia pagarás, amado. Mas é porque o negócio era muito atrativo, rapaz. Era muito atrativo. Bem montado, né? Não é um Zé Mané, não. É um cara falando bem, com uma empresa montada, negócio. Um açude velho. É, bonito. Sem meia. Que isso dá uma credibilidade de torar, né? Pra você mesmo. Aí, ó. Meu irmão, não tem como. Se for bom, ninguém vai chegar pra tu e dizer: ei, me dê 100 que eu te dou 7. Não existe isso, pô. Não existe. É mais fácil tu dar 100 e o cara querer tomar os teus 100. Ninguém vai dar. E tu ainda dá um 7. Tomar uns 100 e tu ficar devendo 7, né? Então, essas coisas que fazem a gente crescer é o fruto do suor do trabalho da gente. É a gente quebrando a cabeça, acertando, errando, voltando atrás, depois estudando mais um pouquinho, até a gente aprender qual é o caminho, pô. Agora depois que você engrena, aí você vai embora, pô. Mas ninguém vai te dar nada. Eis que te diga essa profecia: ninguém te dará nada. Vai e trabalha. Ele continua aqui dizendo o seguinte: mas o barco não está afundando, né, como o pregador dizia. Isso estava enraizado em 2 problemas. Um deles era uma falsa visão de espiritualidade. A ideia antibíblica de espiritualidade é que o homem verdadeiramente espiritual é alguém mais ou menos não físico. Isso é engraçado, né? Que não se envolve em coisas terrenas, que não trabalha muito nem pensa profundamente, e que passa a maior parte do tempo meditando sobre o quanto preferia estar no céu. Eu tenho umas pessoas que eu estou mesmo lembrando aqui. Enquanto está na terra, porém, tem um dever principal na vida: ser espezinhado por causa de Jesus. Nesta visão, um homem espiritual é um covarde, um perdedor, mas pelo menos um bom perdedor. Amém. Meu irmão, tem gente que é exatamente assim. Você vai falar sobre um negócio para dar dinheiro, cara. Não. Olha,
eu não quero essas coisas, porque eu não quero mexer com essas coisas. Parece que você está falando de droga, de tráfico. Ganhar dinheiro pro cara é um pecado. Né? Porque ele só quer ficar orando. Aí virar um monge. Né? Vinha, sempre direito. Ele só quer falar das coisas de Deus. Por quê? Só é espiritual quem fala de oração. Só é espiritual quem fala de Bíblia o dia todinho. Quem cita versículo, quem dá a paz do Senhor. As coisas não são assim, meus irmãos. Existem pessoas extremamente espirituais que ganharam muito dinheiro. Porque não há nada mais espiritual do que um homem espiritual que conseguiu prosperar. Vou explicar a vocês por quê. Evinha, ajeita isso aí. Quando alguém inventa de montar uma empresinha, uma microempresa numa cidade, a cidade ela vai ser transformada a partir daquilo ali. Prestem atenção. Uma microempresa vai mudar uma cidade. Porque é um sujeito que precisa pagar as contas. Então, geralmente ele não tem escolha. Ou dá certo, ou morre de fome todo mundo em casa. Brasileiro não tem o dinheiro no banco e pega, eu vou investir aqui numa empresa de tal coisa. Não é assim. O cara não tem nada, mas ele tem um desejo, ele tem um sentimento, a força de vontade, ali, o negócio ali vai. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pastel da Liberdade. Não tem nenhum adolescente aqui, tirando Estéia e Evinha, são novinhos, todo mundo aqui deve se lembrar do Pastel da Liberdade. Eu lembro também. Mas quando era pequeno, ali você lembra quando ele é já rico. O negócio tá chique demais. Quase um bequinho. Assim, era um bequinho, meu amigo. Uma ceboseira maior do mundo. Era o rato dando no meio da canela. Lembra? Senti o gosto agora do pastel. Do óleo do pastel. E era mais recheado. Rapaz, a gente ia pra lá 2 horas da manhã, depois de sair de festa, ia pra lá comer pastel. Os caras estavam abertos. 2 horas da manhã. Aquilo ali começou, era um trailer, meu amigo. Do lado de cá, que depois foi pro lado de cá e depois tomou os 2 lados. Era um trailer, velho, fuleira, negócio, velho, ceboso. Ele, a esposa, que depois acabaram se separando, e agora tem Pastel da Liberdade para o ex-marido e a ex-mulher, mas eles começaram os 2 ali. Então, mudou a situação de uma família. Quando mudou a situação de uma família, o que acontece? Eles não tinham acesso a determinados produtos, eles começaram a comprar. Quando eles começaram a comprar, o supermercado começou a vender mais. Começou a comprar mais da distribuidora. Começou a comprar mais da fábrica. Começou a comprar mais do cara que vende os insumos. Vocês entendem que é um ciclo? Só que ele e a mulher tem uma hora que não dá mais, pô. Não dá mais. Aí ele tem que fazer o quê? Contratar. Aí este mesmo ciclo acontece noutra família da mesma cidade, que agora tem acesso a comprar, que o cara que vendeu tem que ter que comprar mais, porque agora ele tem mais um cliente, que vai para a fábrica, da fábrica do cara do insumo, até chegar no cabo lá do campo e girar a roda de novo. E 3, e 5, e 10, e 20. A cozinheira da escola trabalhou lá. Ela disse que no tempo que ela saiu, faz 1 ano e pouquinho, ele tinha 65 funcionários. Ou seja, essa roda girou 65 vezes. E ele já não compra mais as coisinhas que ele comprava. Ele está em outro nível, está tendo um padrão de vida maior. Então, esse cara já comprou casa, que movimentou material de construção, que movimentou a construtora, que movimentou o pedreiro, e o pedreiro comprou no mercado, e assim, você entende? Comprou carro, que movimentou a indústria automobilística. Meu irmão, só tem uma coisa que muda uma sociedade, uma comunidade, uma cidade.
é o empreendedor, o doido do empreendedor que inventa no Brasil, com os impostos que a gente tem. Ele inventou de botar uma empresa, de botar um CNPJ nas costas dele, para ter que aprender a ser contador, né? Como a gente muitas vezes passa aqui, tem que aprender a ser contador para poder tomar conta de uma empresa. Vocês entendem isso? Aí vem um miserável desse aqui dizer que ele é espiritual. O espiritual é uma pinô, ele é muito frouxo e vagabundo. Porque arruma um empreguinho e não sai daquilo ali nunca mais. Porque não tem coragem para crescer. E todo mundo vai ser empreendedor. Pô. Não pode. Não pode. Porque senão quem vai trabalhar na empresa do empreendedor? Mas você pode ser um funcionário que tem visão de crescimento. Pô. O cara reconhece, não, eu não tenho tino para esse negócio. Tomar conta de empresa não é a minha. Mas é o seguinte, eu não vou ficar nessa aqui não. Pô. Eu vou dar meu sangue aqui porque eu não vou morrer nisso aqui. Eu tenho um cara, vou citar ele de novo, Flávio Augusto, mais uma vez. O histórico de vida dele, ele se diz crente hoje, né? Ele é bilionário, ele não é milionário, ele é bi. Quando ele tinha 20 e poucos anos, morando no Rio, ele trabalhava a 2 horas da casa dele. Isso é a coisa mais comum do mundo em cidade grande, né? De Recife para frente é assim. Ele pegava um ônibus bem cedo, no começo da linha. E ele disse que sempre entravam as mesmas pessoas. Ele disse, rapaz, era um negócio tão frustrante que tinha uma senhorinha lá que ela organizava os aniversários do ônibus. Nossa. Tá pra tu. 2 horas todo dia. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Vira todo mundo amigo, é família. Como a família. É quase uma família. Come mais com essa ônibus que em casa. Ele disse, 4 horas. ele disse na entrevista dele, eu me lembro do meu reflexo, olhando, quando você está no ônibus assim, é muita luz dentro e pouca fora de noite, então fica o seu reflexo nos vidros. Ele disse, eu me lembro do meu reflexo no ônibus. E todo dia eu dizia, eu não vou morrer aqui. Eu não nasci para ficar aqui. Ele disse, a maioria continua lá no ônibus. Aí ele começou bem cedinho vendendo relógio. Depois ele conseguiu um emprego para vender curso de inglês. Isso há 30 anos. Imagina, eu quero vender curso de inglês há 30 anos. Mas tem outra coisa pior, eu não sabia inglês. Eu vendi um negócio que não sabia. Ele só para poder falar com o cliente, hoje em dia você compra tráfego pago, os líderes, não sei o que lá. Ele comprava ficha de telefone, né? Orelhão. Pegava as fichas, pegava um orelhão no centro do Rio para marcar a visita na casa do povo. Aí ele disse que formava fila do tamanho do mundo atrás dele. Ele botava a fichazinha, ia cair na ficha, ele botava outra e o povo lá reclamando. Aí ele marcava 2, 3 visitas. Aí eles pegavam o ônibus, 2 horas para a casa do cara. Eu disse, quantas vezes eu cheguei na frente da casa do cara, o cara botava o rosto assim, tirava, fechava a porta e não me atendia. Eu voltava tudo de novo. E ele disse, mas nessa empresa eu fui me esforçando até chegar a ser gerente. Ele disse, com 20 e poucos anos ele já estava ganhando, na época, era muito dinheiro assim, para um rapaz de 20 e poucos anos, 7 mil reais há 20 e poucos anos. Quando ele estava muito bem, ele disse, rapaz, comprei um carro, comecei a viver bem. Aí meu pai disse, meu filho agora é rico. Aí ele sabe o que ele fez? Pediu as contas. Pegou uma rescisãozinha de nada e disse, eu vou abrir o meu curso de inglês. Aí o dinheiro não dava para montar a empresa toda. Aí ele chamou um amigo dele, que tinha um Chevette, um Voyage, perdão. O amigo disse assim, eu vou vender o Voyage e eu completo aí a minha parte. Aí tá certo. E ele foi lá fazendo a reforminha do prédio que ele tinha alugado
E nada do Voyage chegar. Eu acabo, não, é hoje e amanhã, eu vendo hoje, eu vendo amanhã. Depois de uns 15 dias, o cara pegou e disse assim, puxa, eu não vou vender meu carro, não. Eu não tenho coragem, não. O cara não entrou no negócio porque não teve coragem de vender um Voyage. Tu sabe quando foi que ele vendeu essa empresa? R$1 bilhão. E o Zé Mané do Voyage? Será que se arrepende? Será que se arrepende ou não arrepende? Esse cara, sabe o que ele fez? Fora o seguinte, né? Que quando ele fundou a escola de inglês, ele ainda também não sabia inglês. Ele não sabia inglês. Aí, sim, mas não tem dinheiro, né? Ele só tinha o dinheirinho não deu e o cara tinha um Voyage, não vendeu. E agora, para terminar? Ele ganhava bem, ele tinha um cheque especial. R$20 mil de cheque especial. Sabe quanto era o juro do cheque especial naquela época? 14% ao mês. Ele pegou o cheque especial, os 20 mil, pá. Aí ele disse, eu tenho 60 dias para botar os 20 mil de volta, senão quebra, mano. Montou uma equipe, meu irmão, agora eu vejo os vídeos do cara dessa época. Eu comecei a pegar uns vídeos hoje dele, novinho, bem gordinho assim, novinho. O cara é um monstro. Ele espizinhava o gerente dele, pô. Enchia o saco dos caras, mostrando que os caras precisavam ser mais produtivos. Eu já adiantei para vocês. Ele vendeu essa empresa por R$1 bilhão ao Grupo Abril. Abril vende revista, né? Quando ele vendeu por R$1 bilhão, o Grupo Abril foi botar para frente, não conseguiu. O dono do Grupo Abril morreu. Quando o Grupo Abril morreu, o cara morreu, e não tinha quem tomar conta, passados alguns anos, eles fizeram o quê? Rapaz, a gente tem que vender. Está se acabando a empresa. Foram oferecer a quem? A Flávia Augusto. Diga aí. Quanto ele comprou? 350 milhões. Ele vendeu por R$1 bilhão, comprou por 350 milhões. É para tirar a onda mesmo, cara. A empresa hoje é infinitamente maior do que era naquela. Vale bilhões hoje. Porque ele acabou com esse negócio de ficar só com escola física e ele foi montando uma estrutura, principalmente por conta da pandemia, de curso online em inglês. Ele estourou, pô. Hoje é um grupo WISE, é um negócio monstruoso. Ele já teve time de futebol nos Estados Unidos. Ele tem participação naquele banco BTG Pactual. Ele é um monstro. E ele diz a todo mundo que ele é crente. Eu não sei porque eu não conheço ele, mas... E parece que ele tem uma vida condizente. Não sei qual é a teologia dele. Esse cara não é espiritual. Meu irmão, esse cara, ele mudou a vida de quantas pessoas, mano? Quanta riqueza ele produziu. Quantas pessoas saíram da miséria. Porque para o cara se tornar bilionário, a mente do miserável é o seguinte: ele humilhou muita gente, ele passou muita gente para trás. Não foi isso, mano. Muito pelo contrário. Muita gente teve a oportunidade de emprego, mudou de vida por conta da dignidade, da coragem de um cara que pegou R$20 mil de cheque especial a 14%. Eu não estou encorajando ninguém a abrir negócio com cheque especial, não. Não façam isso. Mas coragem. Sejam espirituais com os pés no chão. Não é levitando, não. Esse negócio Tem algumas pessoas que a gente tem mais contato aqui, que são membros de outras igrejas na escola, e eu tive que ir um dia desse conversar com um deles. O sujeito estava indo todos os dias para a igreja, com atividade na igreja. Eu disse: bicho, tem cuidado. Não faz 2 meses que tu estava me procurando no gabinete, pedindo ajuda para o teu casamento. Quando tu estava assim, tu dissesse que teu pastor só tinha agenda para 60 dias. Eu te atendi no mesmo dia. Então me escuta. Não faz isso não, pô. Porque quando der uma bomba no teu casamento, o pastor vai dizer: daqui a 60 dias tu vem aqui. Aí tu já se separou. Toma conta da tua casa, pô.
para com esse negócio. Todo dia ensaio de grupo de louvor, ensaio de teatro, ensaio de quê, meu irmão? Vai pra tua casa tomar conta da tua família, rapaz. Quantas famílias elas acabam justamente com isso? O marido, por exemplo, acha que tem que pregar o evangelho. E aí ele sai da casa dele, abandona sua esposa, os seus filhos e vive, sei lá, pregando o evangelho aí, não sei o que, e quando olha a família toda destruída. Toda Isso é o retrato das vidas dos missionários. Você pode olhar as biografias que o povo chora lendo. Eu choro de raiva que os caras faziam, pô. Os caras abandonavam as esposas, colocavam as esposas em cada situação de torar e as pessoas batem palma para aquilo ali. Como é, né? Não, que é esse que você falou, né? Eu conheço casos de pessoas que estavam deixando de trabalhar para poder pregar o evangelho e a família passando dificuldade em casa. Eu vim esses dias conversando com um rapaz que ele foi jogador, né, de futebol, tal, amigo meu de infância. E aí ele falando que não, eu só vou arrumar um trabalho quando eu vejo que eu tenho que pregar o evangelho lá. Então não importa. Não, esse trabalho chama pastor. Não tem trabalho que você tem que pregar o evangelho lá, não. Lá é para trabalhar. Aí ele ia jogar nesse time, mas a única função dele iria ser para pregar o evangelho. Ele estava dizendo que surgiram novas oportunidades aí, Andressa, tal, e surgem novas oportunidades, mas eu só vou se for para pregar o evangelho. Aí eu olhei assim para ele e disse, meu filho, olhe para a sua casa. Você tem uma mulher e 2 filhos. Eu acho que o primeiro que você tem que olhar é isso. Olhe para a sua casa. Você... Sinceramente, eu acho que isso é uma grande desculpa. Ele não está preocupado com isso aí, não. Isso é a desculpa para o fracasso dele. Eu duvido se o Flamengo chamasse ele para jogar, se ele dizer, não, lá tem uma oportunidade para pregar o evangelho maravilhosa. É difícil, né? A vida de jogador não é fácil para ele estar escolhendo. Não, assim, há muitos anos atrás. A galera quem contratou foi até meu irmão. Mas a gente dividia a sala, né? Aí acabava ela também fazendo trabalho pra gente. E aí a gente descobriu, porque a gente não ia pela manhã, geralmente a gente trabalhava home office. E a gente descobriu, quando a gente começou a ir pela manhã, que de manhã ela tinha um chamado missionário para pregar dentro do trabalho. E ela ligava para as famílias para pregar o evangelho. De manhã. Com teu dinheiro. Foi. Aí, a irmã vai fazer isso com o seu dinheiro, com o seu telefone, na sua casa. Ela achou que foi uma perseguição na vida dela. Tá vendo aí? Foi repreender ela, né? Que ela não poderia estar utilizando o horário de trabalho para ligar para as casas para pregar o evangelho. Então, assim, você vê a visão totalmente distorcida. Absurdo, sabe? São inúmeros os casos disso aí. Só para terminar, o último parágrafo, eu vou deixar o resto para a próxima. O ensino da Bíblia é bem diferente disso. Quando a Bíblia usa o termo espiritual, está geralmente falando do Espírito Santo, razão porque o uso a letra maiúscula é. Ser espiritual é ser guiado e motivado pelo Espírito Santo. Significa obedecer os seus mandamentos conforme registrados nas Escrituras. Homem espiritual não é alguém que flutua no ar, escuta vozes misteriosas. Homem espiritual é homem que faz o que a Bíblia diz. Isso significa, portanto, que devemos nos envolver na vida. Deus quer que apliquemos os padrões cristãos em todos os lugares, em todas as áreas. Espiritualidade não significa recuar e se afastar da vida. Significa domínio. A confissão de fé cristã básica é que Jesus é Senhor. Senhor de todas as coisas no céu e na terra. Como Senhor, Ele deve ser glorificado em todas as áreas. Em termos de espiritualidade cristã, em termos de exigências de Deus para a ação cristã, em todas as áreas da vida não há motivo para recuar. Amém. Isso aqui é teologia. Não há por que você recuar e se afastar da vida. Muito pelo contrário, o cristianismo nos ensina a viver. Das duas, uma. Ou a gente escuta muitas vezes no meio evangélico que é para você ter praticamente uma vida mundana, né? Você fazer tudo que o mundo faz, só que cristianizar isso traz. Não sei se vocês viram no final do ano uma igreja americana
uma celebração de Natal, meu amigo, Broadway perdia. Sério mesmo, sem exagero nenhum. Era um espetáculo da Broadway, era o culto dos caras, meu amigo. Gente pulando com aquelas... tem uns panos assim que o povo desce, né? Um lençol, sei lá que danada é aquilo. Amarrado, a confusão danada, o Papai Noel, a rena. Eu não estou exagerando, estou descrevendo o que estava lá. E isso era o culto de Natal dessa igreja evangélica. Certo? Ou tem isso, que aí qual é a desculpa? Não, porque é cultura, a gente tem que interagir com a cultura. Ou o contrário, que é mais próximo da gente, é nada, não pode tocar em nada de cultura. Se você for para o Natal iluminado, você é um ímpio miserável. Nem tanto, nem tão pouco, né? É possível a gente viver nesse mundo com os pés no chão, com a vida normal e interagindo com as coisas do mundo, mas sem que para isso a gente precise negociar a nossa fé. O que eu quero que vocês saiam daqui hoje é com isso na cabeça. Nós somos espirituais, sabe? Trabalhando e fazendo essa roda que eu comentei aqui girar. Cada um na sua posição. Eu não espero que a nossa igreja seja uma igreja de todas as pessoas que são empreendedoras. É até impossível, como o André comentou. Todo mundo vai ser empreendedor, ninguém trabalha. Mas todo mundo tem que ter a mente empreendedora. Todo mundo tem que ter essa mente de progresso, de riqueza. Porque a nossa teologia é a teologia do domínio. E ou uma coisa ou outra vai acontecer. Ou nós dominaremos, ou os ímpios dominarão. Mas uma coisa é certa, alguém vai dominar. Aí a gente escolhe, a gente vai deixar na mão dos ímpios, ou a gente vai tomar da mão deles. Se Isaías 65 for verdadeiro, e eu creio que é, o nosso trabalho todos os dias é dominar a terra. Se a gente disser, a gente vai botar uma escola, que é o nosso caso aqui, nós não temos o direito de ser a escolinha do Alto Branco. Não pode. Se é crente, se é de crente, não pode. Tem que ser o quê? Melhor escola. É a melhor escola. Não é a maior, não. Não tem problema ser o maior, mas é a melhor. Tem que ser a melhor. E quem trabalha aqui tem que ter esse espírito. Nós vamos fazer o que é melhor. Botou o escritório de advocacia previdenciária, não tem direito de ser segundo lugar, não. Pode até ser por um tempo, né? Mas a gente está aqui para o melhor. É o melhor. Eles digam que não. Diga que não, que eu lhe pego, né? Amanhã tá na sala da gente. Digam que não, que eu lhe pego. É isso aí. É o melhor. Quer ser médico? Não pode ser minha boca. É o melhor. Quer ser engenheiro? É o melhor. Quer trabalhar na área de TI, no caso de vocês aí? Se a gente não conseguir, é outra coisa. Pode ser que pelas nossas limitações a gente não consiga. Mas a questão é, na minha versão, na minha capacidade, eu atingir o que é melhor, tem isso. Pô. Talvez Deus tenha dado habilidades a uma pessoa na nossa cidade que não nos deu. E assim, eu nunca vou conseguir ser melhor do que aquela pessoa. Porque ela tem habilidade e ela é esforçada para desenvolver a habilidade. Eu nunca vou conseguir. Mas dentro do que Deus me deu, e aí, tenha cuidado nessa avaliação. Porque é muito provável que você fique, não, eu já faço muito bem. Faz não, pode ter certeza. Faz não, e a gente tem que fazer essa avaliação onde a gente é fraco. É você ficar toda hora olhando para os seus acertos, para as suas virtudes, toda hora. Então, meu amigo, você é narcisista, pô. Isso não é cristianismo, isso é narcisismo. Você tem que olhar todo dia para o seu defeito. Agora é você que olha. Quando alguém vem apontar, se for com boa vontade, você agradece. Se for com má vontade, você dá uma resposta, mas ainda ouve. Mesmo quando o cliente, no caso de vocês paciente, vocês é cliente também, né? Mesmo quando uma pessoa vem com má vontade reclamar alguma coisa de vocês, mesmo assim escute. Preste atenção, porque pode ser
que a pessoa diz porque tem raiva de você, mas pode ser que diz que tem raiva, mas tem a razão. Tem a razão, escute. Eu não lembro de onde foi que eu li, que fala assim, que escute os defeitos apontados pelo seu inimigo. Não para você aceitar a derrota dele, mas porque ele estudou bastante os seus defeitos. Ele sabe do que está falando. Para poder esfregar na cara. Ele sabe o que está falando. Algumas vezes aqui na escola, tem muito pai de toda qualidade. A maioria é tudo gente boa, mas tem uns que são muito cri-cri. E naturalmente, qual é a reação que a gente tem? Esse chato de novo. Mas esse chato de novo está fazendo o negócio mais caro do mundo, que é pesquisa de satisfação. É ele que está fazendo a pesquisa. É caríssimo tu pagar uma pesquisa de satisfação. E o bonzinho não vai te dizer, pô. É o chato que diz, pô. O bonzinho, ele vai na tua mãe, nunca mais ele aparece. Mete o pau em tu por trás, nunca mais aparece. Mas o chato vai lá e esfrega na tua cara os teus defeitos, pede desculpa a ele e talvez ele volte. Tu pede desculpa, dá alguma recompensa, talvez ele volte. É assim que a gente vai se tornar melhor. Agora, se a gente for orgulhoso, cheio de frescura, não me toque, ninguém pode falar de mim, a gente vai se afundar na nossa soberba. Mas quer ser o melhor, engula sapo, ouça o teu inimigo, a pessoa que tem raiva de você, e melhore. Porque a gente não tem direito de ser pior do que os ímpios. Se a gente quer dominar o mundo, a gente precisa dominar primeiro o nosso orgulho. Ok? Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós agradecemos a Ti. Tão gloriosa é a teologia que o Senhor nos concedeu em Cristo, que alimenta o nosso coração, alegra a nossa alma e nos dá disposição para amanhã trabalharmos melhor. Não somente naquilo que diz respeito ao ganho do pão, mas também como pais, como mães, filhos e filhas, esposos e esposas. Glorificar o Teu nome em tudo que fazemos, Senhor Deus, na Tua casa, como membros da igreja, presbíteros, diáconos, em tudo que fazemos, Senhor Deus. Nós precisamos lembrar dessa teologia para fazer melhor amanhã. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Tenha misericórdia de nós, nos leve de volta para casa em paz e nos guarda de todo o mal. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Amém.